Primeiro, falar da postura, né, dos prefeitos, gestores, que deveriam ali adotar uma postura realmente mais responsável, né, com compromisso com as suas populações. A sorte deles é que a gente não tem um perfil vingativo do presidente Lula, ele não vai fazer nenhum tipo de perseguição, pelo menos é o que a gente espera, e o que ele próprio já fez questão de destacar nas suas redes sociais. Né? Em segundo lugar, falar do compromisso assumido pelo presidente Lula nesse evento, na Marcha dos Prefeitos, apesar dessa recepção desastrosa que teve. A gente teve ali algumas vaias, teve alguns aplausos, alguns gritos também de incentivo ao presidente nesse momento, mas nenhuma dessas manifestações fez com que mudasse a projeção já feita pelo presidente de mais investimentos também, da questão da renúncia fiscal desses municípios, que era uma das principais reivindicações dos prefeitos, né? E eu acho que esse conjunto, no geral, a gente viu uma posição ainda mais política do presidente Lula. Repito, ele não tem esse perfil vingativo, então ele não deve descontar nas gestões municipais, dessa que foi, Ananias, num histórico recente, a maior marcha dos municípios. Teve esse episódio aí não tão agradável, mas de forma geral, a gente viu aí o presidente saindo de mais uma situação, inclusive o presidente da marcha criticou, né, esse posicionamento de alguns dos prefeitos, falou em defesa do presidente Lula, que apesar de ser uma imagem não tão agradável, o resultado desse encontro acabou sendo positivo, tanto para aqueles que vaiaram, como também os que aplaudiram. Você falou desse episódio, a gente tem a reação do presidente. Francis Teixeira. Isso mesmo, Ananias. O presidente Lula, ele pediu que os prefeitos adotassem a civilidade, esquecendo as questões político-partidárias, as questões eleitorais em esse momento. O país vai ser daqui para frente republicano, respeitoso, com harmonia entre os entes federados. Não permitam que as eleições deste final de ano façam com que vocês percam a civilidade. Este país está precisando de civilidade. Este país está precisando de harmonia. Este país está precisando muito mais de compreensão. Lembrando, essa é a reação do presidente depois de ter sido aplaudido por parte de prefeitos e vaiado por alguns. Atribuiu a eleição, Francis, e cobrou a civilidade. Assim, não é muito inteligente, né, de um prefeito que está diante de um presidente, mesmo que tenha discordâncias políticas, vaiar esse presidente. E aí a reação de Lula é, olha, vocês estão aí, alguns movidos pela eleição, mas vocês precisam ter um ambiente de civilidade, até porque as prefeituras precisam e muito do governo federal, assim como o governo federal das prefeituras. Francis. Ananias, e não só as eleições, eu classificaria a postura de alguns prefeitos como uma postura imbecil, que é ali dotada de um grande viés ideológico e que não se restringe a essa questão eleitoral, às eleições deste ano. É algo que advém da polarização entre Lula e Bolsonaro nos últimos anos no nosso país, que faz com que muitos gestores, inclusive, esqueçam que eles estão ali para administrar para qualquer munícipe, seja ele de esquerda ou de direita, e que ele tem que dialogar com todas as forças políticas. Esses prefeitos que não sabem respeitar um presidente da República, eles deveriam entregar o seu mandato, entregar o seu cargo, porque não sabem viver numa democracia. Então, a política ela é feita através do diálogo. Então, a partir do momento em que um prefeito se dispõe a vaiar um presidente da República, mesmo que não seja daquele espectro político que ele comunga, ele está indo contra a própria política e é uma postura que eu classifico, não tem outra palavra, como imbecil, idiota, e é um gestor que não sabe fazer política, não sabe dialogar, que está ali como uma marionete para defender preceitos ideológicos e não para governar. João. Eu acho que o Francis foi muito leve quando ele disse que é um viés ideológico. Não, um viés patológico mesmo, né? É patologia. E o cara não tem mais noção do que está fazendo, né? O cara está numa situação financeira difícil. A maioria dos municípios estão quebrados. Aí vão para uma reunião com o presidente, vai o presidente tenta contornar. Os caras continuam insistindo num discurso de um cara que está inelegível.
Você está se referindo ao ex-presidente Bolsonaro, no discurso de um lunático que está inelegível. Então, é a cara do político brasileiro. Sem nenhuma responsabilidade, sem nenhum compromisso com a população e, antes de tudo, sem capacidade. Porque isso é uma demonstração de incapacidade política. Porque mesmo que eu fosse um adversário, eu não vou para uma reunião com o presidente da República e vou abrir um fronte, uma demanda com o presidente. É um negócio sem futuro. Deveriam seguir o exemplo do Tarcísio de Freitas, que é um possível substituto de Jair Bolsonaro. Que não se mete nessas confusões. Ele né? não comunga com o presidente O Lula, presidente dos ideais dele, Bolsonaro, mas dialoga com mas ele. não entra nessas bocas. Por que não entra? Porque ele governa a melhor economia do país, mas também a economia mais endividada do país. Porque Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, há muito tempo, meu amigo, se é a União, não representam mais nada. É muita zoada e pouco dinheiro, tá entendendo? Porque se o governo efetivamente faz um arroxo nesses estados, a situação ia ser de pires na mão. Tá? E o momento onde a gestão do município, o futuro, as ações têm impacto nas cidades, e os prefeitos são responsáveis, termina ficando de lado. Não, nesse caso são os irresponsáveis. De forma irresponsável colocada de lado.